Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Por gentileza, abra comigo nesse texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Esta é uma narrativa emocionante de uma retumbante vitória do rei Josafá sobre os inimigos. Está escrito: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados.
Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Você pode repetir em voz alta comigo o verso 12, por gentileza? Vamos juntos? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, para os nossos olhos estão postos em ti. Essa declaração do rei Josafá é a minha declaração. Eu acho que também é a sua. Há momentos em que nós vivemos tempos tão difíceis, que nós somos entrincheirados, sitiados, encurralados por inimigos tão terríveis, que nós chegamos diante de Deus, dizendo: Deus, eu não tenho forças para resistir a esse problema. Aliás, Deus, eu não só não tenho força, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu não tenho estratégia também. Mas uma coisa, Deus, eu preciso dizer: os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, mas eu tenho orado e pedido a Deus que esta palavra seja para o seu coração. E eu estou tão necessitado desta mensagem quanto você também. E ao dirigir esta palavra a você, eu quero exortar minha própria alma nesta noite. Há momentos que nós enfrentamos uma ameaça real, uma ameaça iminente e uma ameaça mortal. Foi isso que esse rei está enfrentando. Ele é filho de Asa, começou a reinar com 35 anos de idade, reinou 25 anos, mas aqui ele está enfrentando o problema mais perigoso da sua vida. O que está acontecendo? Os parentes, Amon e Moabe. Quem são os amonitas e os moabitas? São os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E os do Monte Seir, quem são os do Monte Seir? São os edomitas, descendentes de Esaú. Esses 3 inimigos, que Deus não permitiu que Israel mexesse com eles na travessia pelo deserto, agora se reúnem numa grande conspirata, numa grande revolta, e se acampam às margens do Mar Morto em En-Gedi, prontos como uma grande multidão para atacar Jerusalém. Quando o rei é informado que essa multidão já está muito próxima, e que essa multidão vai subir o monte, que essa multidão vai atacar e invadir Jerusalém, e Josafá não tem a mínima possibilidade de resistir a essa grande multidão. Não há tempo sequer para convocar os seus soldados. E ainda que o fizesse, eles não tinham força humana para resistir àquela grande multidão. Ele está não só impotente, mas ele está sem qualquer estratégia.
é quando ele chega diante de Deus e faz essa declaração: mas os nossos olhos estão postos em ti. Então diz a Bíblia que ele convoca toda a nação para orar, para jejuar. E ele faz uma oração firmada na soberania de Deus, na fidelidade de Deus às suas promessas. E então ele quer ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala através dos seus instrumentos, a mensagem é esta: acalme, aquiete o seu coração. Essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam nem sequer batalhar. Aquietem-se e vocês verão o grande livramento de Deus. E diz o texto que então ele adorou a Deus. Então convocou-se um coral que, marchando à frente do exército, ia cantando louvores a Deus em voz alta, sobremaneira. E diz o texto que, tendo eles começado a cantar e a dar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Como vocês sabem, Jerusalém está no alto de um monte e Engedi está lá no vale mais profundo do planeta Terra, às margens do Mar Morto, o lugar mais baixo do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. E quando eles olham lá de cima para o vale onde estava aquela grande multidão, o que eles veem são cadáveres. E quando eles descem, tem despojos, tem tesouros, e eles saqueiam este vale 3 dias, pegando os despojos, as riquezas. E diz a Bíblia que eles rebatizam aquele local e põe o nome daquele local de Vale de Bênção. Porque o Vale da Ameaça e o Vale da Morte, depois da intervenção de Deus, é rebatizado em Vale de Bênção. E eles retornam a Jerusalém, não tristes, não derrotados, não humilhados e envergonhados, mas retornam com cânticos de vitória, com celebração. E Deus pôs um medo em todos aqueles povos ao redor, por causa da vitória retumbante que Deus lhes havia concedido. Isso não é apenas história. Isso é a providência de Deus que está disponível ainda hoje para você e para mim. Talvez hoje não é mais um embate militar. Talvez hoje não é um exército que está cercando a sua casa. Talvez não é uma ameaça de invasão à sua propriedade. Mas há outros inimigos terríveis, perigosos, ameaçadores, que assustam a gente, que intimidam a gente. Problemas e inimigos maiores do que nossas forças. Nós não temos em nós mesmos força para enfrentar, nem estratégia. Mas aqui nesse texto, nós aprendemos sobre as armas da vitória, esta grande batalha. Quando você não sabe o que fazer, Deus dá para você estratégias para fazer e vencer. Que estratégias são essas? A primeira delas, meus amados irmãos, confira comigo a partir do verso 3, é a oração. A oração. A oração não é em si poderosa, é claro. Mas a oração é o instrumento para a gente fraca acionar o Todo-Poderoso. A oração leva você a conectar sua fraqueza com a onipotência de Deus. A oração une o altar da oração ao trono que governa o universo. Então diz a Bíblia que Josafá começa a orar, a buscar o Senhor. E a pergunta é: quando é que você deve orar? Você deve orar quando o inimigo ataca você. E ele ataca você todo dia? Em todo lugar? Em todas as circunstâncias? Ele ataca você. E quando você deve orar? É quando você está com medo. Diz o versículo 3 que Josafá teve medo. Josafá é um rei, ele é muito rico, ele é muito poderoso, mas ele teve medo. Você tem medo também?
Tem hora que você tem medo também. Você lida com problemas na sua vida, na sua casa, que você diz, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu vou fazer, eu não sei como fazer, esse problema eu não sei resolver, esse problema é muito maior do que eu tenho capacidade de resolver, e às vezes você se vê ameaçado e você tem medo, e Josafá teve medo, e quando você tem medo, você precisa buscar o Senhor. Agora notem, o medo não o afastou de Deus, o medo o empurrou para Deus. Terceiro, quando você deve orar? Você deve orar quando você não sabe o que fazer. Porque às vezes quando a gente sabe o que fazer, a gente toma as medidas na nossa mão. Nós sabemos, nós fazemos, nós somos capacitados, nós estamos equipados, eu sei o que eu vou fazer. E às vezes nós achamos que nós temos nas mãos todas as ferramentas necessárias. Este homem não tem ferramentas, não tem elemento humano, não tem poder, não tem estratégia, ele está completamente à mercê da circunstância adversa, e nessa hora ele ora. E se você perceber, ele faz duas confissões: sentimento de fraqueza, não em nós força, sentimento de incapacidade, não sabemos o que fazer, mas ele tem sentimento de confiança em Deus, pois os nossos olhos estão postos em Ti. Talvez você pudesse perguntar de novo o texto. Nós falamos por que orar. Agora a pergunta é, como orar? Como orar nestas horas? E o versículo 3 nos ensina que nós devemos orar com jejum. Tem hora, irmãos, que a batalha é mais renhida. E tem batalha na vida que você é compelido a jejuar. Você se abster dos melhores prazeres da vida, para você se recolher e declarar para Deus: Deus, ou o Senhor age, ou eu pereço. Ou o Senhor se manifesta, ou eu vou sucumbir. Ou o Senhor manifesta o teu poder, ou não tem escapatória. Esta é uma disciplina cristã que tem sido esquecida na nossa geração. Mas há nós na nossa vida que não vão ser desatados, a não ser que nós oremos e jejuemos. Há batalhas em nossa vida que não serão vencidas, a não ser que nós oremos e jejuemos. Quando os discípulos de Jesus estavam fracassados diante de uma multidão, impotentes para resolver um problema de um pai aflito, eles disseram: mas por que nós não podemos? E Jesus diz: essa casta só sai com oração e jejum. Tem hora que é necessário jejuar. Mas como orar? Nós devemos orar também em conjunto. Olha o versículo 4 comigo. Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Tem hora que a oração é entrar no quarto, fechar a porta e só você com Deus. Mas tem hora que a oração precisa ser uma oração coletiva, da Assembleia dos Santos, de uma convocação da igreja, para toda a igreja orar. Tem causa, meus irmãos, que não afeta apenas a nossa vida, afeta a vida de todos, e nessa hora toda a comunidade precisa sentir o mesmo peso, precisa sentir a mesma urgência, precisa sentir a mesma necessidade e buscar a Deus em oração. Mas como nós devemos orar ainda? O texto nos ensina. Se você ler o verso 5 até o verso 11, o rei Josafá está orando. E ao orar, ele menciona duas coisas acerca de Deus. Primeiro, ele mostra que Deus é soberano. Sabe o que significa isso? Quando a gente passa por um problema, e nós não sabemos o que fazer, e nós não temos força, e nós não temos estratégia, nessa hora você precisa entender uma coisa, que o seu Deus continua no trono. O seu Deus não perdeu o controle. O seu Deus não conhece impossibilidades. O seu Deus não tem problema para ele insolúvel. O seu Deus pode entrar na história e reverter a situação, e mudar o placar do jogo, e virar a mesa, e fazer um grande milagre, onde você só vê tragédia. Deus é soberano. Louvado seja o Senhor. Ele é Deus nos céus.
Ele domina sobre todos os reinos dos povos, e na sua mão está a força e o poder, e não há quem possa resisti-lo, disse o rei Josafá. Mas há uma segunda coisa que ele faz aqui. Além de reconhecer a soberania de Deus, ele reconhece a fidelidade de Deus às suas promessas. Orar vitoriosamente é lembrar a Deus o que Deus prometeu a você. Sabe por quê? Porque Deus é avalista da sua palavra. Deus está empenhado em cumprir o que Ele prometeu, e nenhuma das promessas de Deus pode cair por terra. Olha o que Ele vai dizer no versículo de número 9. Ele está citando o que Deus havia dito: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Isso havia sido promessa de Deus. Quando aquela casa foi levantada, quando aquele templo foi consagrado, Deus fez essa promessa, e Ele está reivindicando o cumprimento dessa promessa. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus é o avalista da sua própria palavra. Mas, amados irmãos, agora tem uma outra coisa que esse texto nos ensina. Primeiramente, o que nós vamos fazer quando nós não sabemos o que fazer é orar. A segunda coisa é ouvir a palavra de Deus. Versos 13 a 17. Você percebe que todo Judá estava em pé diante do Senhor. Quem que estava em pé diante do Senhor? Os homens, as crianças e as mulheres. Ou seja, toda a família, toda a congregação. E aí você vai notar que no verso 14... veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Ele é o homem de Deus, é o homem da palavra. Ele vai receber a instrução de Deus, vai receber a palavra de Deus. E quando ele recebe a palavra de Deus, versículo 15 diz: dai ouvidos, todo Judá, dai ouvidos. Ou seja, não adianta a palavra de Deus vir se eu não der ouvidos. Deus fala, mas é preciso ouvir. Dai ouvidos. É a ordem, todo Judá, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ou seja, todo mundo está incluído nesse pacote, que precisa ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. E diz: dai ouvido ao que vos diz o Senhor. E qual é a palavra de Deus? Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, olha que palavra abençoadora. Diante dos medos da vida, das ameaças da vida, dos perigos da vida, Deus responde à oração imediatamente. E a palavra de Deus vem para ser um tônico. Diz: olha, vocês podem ficar tranquilos. Vocês não precisam ficar com medo, não. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo, porque esta peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Essa guerra não é contra vocês, é contra mim. Então fiquem tranquilos, fiquem parados, e vocês vão ver o grande livramento de Deus. Notem vocês, no verso 17, eu queria que você lesse comigo o verso 17, por favor. Vamos juntos, uma só voz? Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco, louvado seja Deus. Então vamos entender aqui algumas coisas. O povo de Deus precisa compreender que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. E o que Deus faz aqui? Primeiro, Deus trata do sentimento deles, dizendo: não tenham medo, não temais. Depois, Deus cuida da causa deles. Ou seja, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Depois, Deus prometeu estar com eles. Estar com eles.
Vejam vocês, finalzinho, porque o Senhor é convosco. Sabe o que é o maior e o melhor antídoto para o medo? É a consciência de que o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 20. Há uma palavra no final que é dada pelo rei Josafá. E eu queria que você lesse a parte final do verso 20 comigo. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer estar seguro? Você tem que crer em Deus. Você tem que crer na palavra de Deus. Meus irmãos, quem conhece a palavra de Deus tem um tesouro nas mãos. Um tesouro nas mãos. Porque esta palavra não é palavra de homem. As promessas não são promessas vagas, vazias. São promessas do Deus que não pode mentir e não pode falhar. Quando você crê nas promessas, você está seguro. Quando você crê naqueles que pregam a palavra de Deus, dentro da fidelidade à palavra de Deus, você prospera. A bênção de Deus começa a fluir sobre a sua vida. Em vez de fracasso, de derrota, é vitória. Mas qual o resultado depois que se recebe a palavra de Deus? Que postura se tomar? Eu queria que você lesse com voz bem bonita e voz alta o verso 18, porque aqui começa a primeira reação diante das promessas da vitória de Deus. Vamos ler o 18? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então vamos entender uma coisa aqui. Há uma diferença entre você adorar a Deus e você dar graças a Deus. Se você ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, sempre que o povo, a igreja está adorando, ou os anjos estão adorando, eles estão prostrados. Porque você adora a Deus por quem Deus é. E você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Agora pense comigo, se você adora a Deus por quem Deus é, a pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Se você tivesse que pintar um quadro, um retrato, ou fazer uma descrição de quem é Deus, o que você colocaria no papel? O que Deus diz de si mesmo na sua palavra? Como é que Deus se apresenta na sua palavra? E aí você vai perceber quão grande é esse Deus, que não foi criado, Ele é o Criador. Esse Deus que não tem limite no seu tamanho, Ele é imenso. Não tem limite com o tempo, Ele é infinito. Ele é eterno. Ele não muda com o tempo, Ele é imutável. Ele pode tudo porque Ele é onipotente. Ele sabe tudo porque Ele é onisciente. Ele está em todo lugar porque Ele é onipresente. A geografia não o limita porque Ele é transcendente. Ele não é fraco como os homens ou os poderosos deste século, porque Ele é soberano. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é perfeito em todo o seu ser. E quando você reconhece que Ele é, a única postura é se prostrar e adorar. E você foi criado, e eu fui criado, e nós fomos criados para adorá-lo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. É para a adoração que você foi criado, é para a adoração que você foi salvo. E como lemos, a palavra de Deus é proclamada para que os gentios, para que os povos, para que as nações adorem a Deus, adorem a Deus, adorem a Deus. Mas a segunda reação, além da adoração, está a partir do versículo 19 até o final, é o louvor. É o louvor. E notem vocês que eles se prostram para adorar e eles se levantam para louvar.
Agora você vai proclamar os feitos de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para os versos 18 a 21, porque aqui tem algumas verdades que eu quero destacar. Primeiro, o louvor é arma de guerra. O louvor é arma de guerra. Veja comigo, por gentileza, o que ele vai descrever no versículo de número 20. Você pode ler comigo? Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É quase incompreensível isso, do ponto de vista de estratégia de guerra. Porque a estratégia de guerra seria colocar um exército blindado, as armas mais poderosas, os homens mais treinados para o enfrentamento, para o combate, para a conflagração, para a guerra. Mas quando ele coloca o louvor dos cantores à frente, ele está dizendo o seguinte: o louvor é arma de guerra. Às vezes nós somos levados a pensar que você louva depois que a guerra foi ganha, que a vitória foi declarada, que o problema foi resolvido, que o inimigo foi derrotado. Mas aqueles estão louvando a Deus não depois da vitória, mas antes da vitória e para alcançar a vitória. Isso é algo maravilhoso, porque versículo 22, você pode ler comigo 22, aqui está a chave do assunto. Vamos ler juntos em voz alta? Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aqui o louvor então não é consequência da vitória, o louvor aqui é a causa da vitória. De certa forma, meus irmãos, o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Porque notem, eles não estão cantando depois que olharam de cima e viram lá no vale os cadáveres. Eles estão cantando antes de olhar para o vale. Eles estão cantando louvores a Deus pela fé, entendendo que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E talvez, na sua jornada de vida, você tenha se queixado de tantas coisas. Da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, do seu emprego, da sua escola. E eu queria encorajar você a começar a louvar a Deus por aquilo que hoje tem sido motivo da sua murmuração. E quem sabe Deus vai revolucionar essas áreas da sua vida. E você vai perceber que aquilo que você nunca conseguiu e que você nunca teve força e nunca teve estratégia para resolver, quando você começar a louvar a Deus, Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar e mostrar a você o seu poder e a sua gloriosa vitória. Deus muda o cenário. Me permita ilustrar isso de uma maneira que mexeu comigo um dia. Eu era pastor em Bragança Paulista, começando o meu pastorado. E eu tive naquele ano de 1982, 2 golpes muito profundos na vida. O assassinato do meu irmão, no dia 2 de agosto, e o falecimento do meu pai, no mesmo ano, no dia 1º de dezembro. E eu tinha ido visitar meu pai. Ele estava internado, e eu fiz aquela pergunta que todo coração angustiado faz, mas a gente já sabe a resposta. Perguntei para o doutor: doutor, na sua visão,
qual a perspectiva de vida do meu pai? Ele disse, olha, eu não tenho essa resposta. Essa resposta não me compete. Seu pai pode ir a óbito numa semana, como seu pai pode ser curado e viver mais anos e anos. E aquele zelo de pastor que não quer ficar longe do rebanho, não pode ficar longe do rebanho, deu um beijo no meu pai e disse, papai, Deus te abençoe, eu estou indo embora então, voltar ao meu trabalho. Peguei um avião, cheguei em Bragança, bem cheguei, telefonema, seu pai faleceu. E eu fiquei com o coração pesado, puxa vida, como eu não sabia, podia ter ficado do lado dele. E aí eu peguei um aviãozinho aqui em Congonhas, aquela garoa de São Paulo, e estava uma neblina, e aquele ambiente nebuloso estava combinando com o meu coração doído, abatido. E o avião decolou e com menos de um minuto ele atravessou aquelas nuvens. E lá em cima o sol brilhava com muito fulgor. E Deus ministrou o meu coração. Quando você louva, a sombra vai embora, o nevoeiro vai embora, o sol volta a brilhar, a alegria brota nos lábios. Deus cura o seu coração, Deus restaura a sua alma. O louvor muda as circunstâncias, na dor inclusive. O que Jó disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó disse mais tarde, Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o louvor aciona o braço de Deus, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada, não foram eles não, o Senhor pôs emboscada, o Senhor é quem venceu, é o Senhor que entrou no campo, é o Senhor que acionou as armas, é o Senhor quem os derrotou. Então quando você louva, Deus entra em ação. Quando você louva, o inimigo é confundido. Quando você louva, o cenário sombrio muda. Como aconteceu com Paulo e Silas, lá na prisão em Filipos. Eu fiquei muito feliz agora na última viagem, que eu tive a oportunidade de conhecer Filipos. Como me ajudou a entender o texto. Filipos hoje é ruínas. Mas as ruínas que estão lá mostram que era uma grande cidade, era uma colônia romana. E ali tem um penhasco imenso de pedras, de rochas. E o local onde Paulo e Silas foram presos era uma prisão cavada exatamente na rocha. E é por isso que o texto diz que colocaram Paulo na prisão interior. Era interiora, era um local cavado na rocha, sem luz, sem ar fresco, onde eles eram amarrados num tronco. A prisão era de pedra. Eles estão com as costas sangrando. Mas eles, à meia-noite, em vez de eles estarem murmurando e reclamando, eles estão orando e cantando louvores a Deus. E porque eles estão cantando e louvando, trazendo louvores a Deus, o Senhor mexe com as estruturas da prisão. A prisão se abre. O carcereiro se converte com a sua família. E aquilo que parecia uma tragédia é o começo de uma grande igreja que vai se tornar a igreja mais parceira de Paulo em todo o seu ministério. Talvez hoje você olhe para a cena e diz, meu Deus, não vejo saída aqui. E aquilo pode ser a grande vitória de Deus na sua vida. Então, o louvor é a causa da vitória. O louvor não é apenas consequência da vitória, é a causa da vitória. Eu não sei que luta você está passando hoje. Mas a minha palavra para você e para mim hoje, não espere brotar no céu arco-íris para louvar. Louve a Deus na tempestade. Não espere o vendaval da sua família passar para você louvar. Louve para o vendaval passar.
Não espere os inimigos que espreitam você caírem para você louvar. Louve para os inimigos caírem e serem derrotados. Deus está hoje nos convocando, irmãos, ao louvor ultra circunstancial. Foi o que talvez aconteceu com o Dr. Spafford, na cidade de Chicago. Vocês tão bem conhecem essa história. E é para mim um dos meus hinos preferidos e prediletos. O hino 108 do Inário Novo Cântico. Escrito por esse advogado. E só escreveu este poema em toda a sua vida. Um homem muito rico, próspero, que sofre um baque terrível. Quando Moody estava fazendo uma cruzada em Chicago e um incêndio que devastou a cidade de Chicago, e ele perdeu grande parte da sua fortuna nesse incêndio. Depois ele enfrenta um outro golpe na vida. Ele tinha 4 filhas e um filho. E o filho morre. E ele sofre essa dor terrível do luto de um filho. Tentando acalmar a alma, buscar refrigério para essa hora de tanta dor, ele resolve fazer uma viagem com a família. E na véspera da viagem, ele não consegue embarcar com a sua esposa, com as suas 4 filhas, com negócios que tinha para resolver em Chicago. E aí embarcou a esposa e as 4 filhas, com o compromisso de na semana seguinte viajar para o encontro, encontrar-se com elas. Mas naquela viagem acontece uma tragédia. Aquele navio naufraga. E as 4 filhas morrem no acidente. E a esposa manda um telegrama para ele: salva, porém só. E ele então viaja no dia seguinte ao encontro da sua esposa e pediu ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente. E quando ele viu o local onde as suas filhas foram engolidas pelas águas, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, botou no coração dele esta canção: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse estribilho na língua original, na língua inglesa que foi escrito, é diferente. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. It's well with my soul. It's well with my soul. Apesar da luta, está tudo bem com a nossa alma. Se nós entendemos que mesmo na crise, nós podemos louvar ao Deus da nossa vida. Eu quero concluir dizendo que o louvor não apenas nos traz a vitória de forma rápida, mas o louvor reverte a situação. Porque o vale da ameaça foi batizado agora de vale de bênção. A ameaça de uma perda de todos os bens, porque o inimigo viria, invadiria, saquearia Jerusalém, agora reverte. São eles que estão saqueando o acampamento do adversário e encontrando tesouros. Eu quero dizer para você nesta noite que esse povo aqui louvou a Deus antes da batalha, no versículo de número 21. Esse povo aqui louvou a Deus durante a batalha, versículo 22. Mas esse povo louvou a Deus depois da batalha, versículo 28. Deus é digno de ser louvado antes da luta, no meio da luta e depois da vitória sobre a luta. Este é o seu Deus. Este é o nosso Deus. É o Deus que está aqui nesta noite. É o Deus que conhece as lutas que você enfrenta. É o Deus que pode estender o seu braço onipotente para você e dizer: não fique com medo, não fique com medo. Essa luta sua não é sua, é minha. E eu vou dar a vitória a você. Adore a Deus. Louve ao Senhor. E você verá o braço estendido de Deus lutar as suas guerras e dar a você a vitória. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
svegliai con freddo in da faccia, mentre Caddina faceva festa in da strada. Misi scarpi, uno sì e uno no, e si fuori con tutto cori in moto. A porta scrusciavo, cielo era chiatto, i femmini già parlano un tovatto. Un vicino mi dissi, oh cammini presto, ci rispondi no, cerco lo resto. Presto in un giorno che non voli pensare, ma voli campari, ridiri, scappari. E fuori a casa tutto era come prima, ma in l'aria c'era una gioia più fina. Un paese si muove come una canzone, ogni voce, ogni passo, ogni parola. Sogno figlio di sta terra sincera, e quando esci fuori mi sento intera. Fuori casa tutto canta, voci risate o profumo d'aranci. Non c'è regola, non c'è strada, si sente libero quando vai in ta chiazza. Fuori casa scatta vita, giorno ridi a mente, si sfila con una festa fatta pinnenti, ma resta in ta memoria sempre presenti. O picciriddu giocava con una